Abel Chivucovu claramente teve 3 mortes neste livro, quer dizer, realmente 3 mortes. A primeira morte foi com a queda de um helicóptero, onde todos eles saíram vivos do helicóptero. A segunda morte foi com a queda também de um helicóptero, também no qual todos saíram vivos. E a terceira morte foi em 92, quando os diplomatas... Resumo completo desta obra, que faz parte também da história de Angola, da história da África. Escrito por renomado escritor José Eduardo Agualusa, Vidas e Obras de Abel Chivucovu, uma biografia de Angola. É um diamante. Quem quiser compreender a verdadeira história de Angola será obrigado a ler vários livros sobre a história de Angola, sobre várias franjas, sobre vários autores escritos por pessoas do MPLA, pessoas da FNLA, pessoas da UNITA, porque só assim chegarás mais próximo da verdadeira história de Angola. Portanto, fica atento até ao final do vídeo, tá bem? Compra o livro, lê o livro, porque se você não comprar o livro, eu também estou aqui a prejudicar o escritor do livro, porque o resumo faz com que muita gente depois deixe de comprar. A segunda morte foi em 92, quando os políticos da UNITA foram para Luanda para tomarem posse depois das eleições, onde Savimbi disse aqui nesse livro também que foi forçado a aceitar o resultado das eleições de 92, mesmo assim Savimbi não aceitou. Em outubro, dia 3 de outubro, Savimbi deixou Luanda, foi para Jamba, e em novembro, dia 2 de novembro, os políticos da UNITA que estavam em Luanda, para a espera do dia de tomada de posse, foram atacados. Neste ataque, onde morreram 2 dirigentes da UNITA, dentre os quais o Jeremias Chitunda e Salopeto Pena. E Chivucovu ficou lesado, teve 2 tiros nas pernas, depois foi recuperado, foi levado para uma unidade policial, depois dali foi levado para uma unidade para um hospital, no qual depois ficou ao cuidado de Sua Excelência Fernando Piedade Dias dos Santos Nandô, que cuidou dele, deu de comer, fazia-lhe visitas. Aliás, já tem uma peça na TPA, sempre passa quando Nandô vai visitar Abel Chivucovu no hospital. Ponto. Portanto, essa é a terceira morte de Abel Chivucovu, narrado aqui. O homem de ferro caiu de avião 2 vezes e não morreu. Não vou rir, porque essa é a história de Angola, a história é séria. Continuemos. Vou falar agora de um assunto muito sério. Antes, por favor, faz um like nesse vídeo, inscreva no canal, ative as notificações, partilha o vídeo, ajuda o canal a crescer. Faz like, não faz isso, meu irmão, faz like, partilha, se inscreva, se faz favor, ativa as notificações, se faz favor. Todos os meus livros estão disponíveis na Amazon e no meu site canal.com, ou então podes pedir a parte do meu Instagram, Ligo Cérebro, que mando para ti onde tu esteja. A Grande Fogueira. A Grande Fogueira aconteceu na Jamba. Depois da Grande Fogueira também sucedeu-se o assassinato de Tito Tinguti e de Wilson dos Santos. Já vou falar desses dois, são temas muito sérios, muito sensíveis. Mesmo falar da Grande Fogueira. Por causa eu tenho aqui um apontamento, claramente tirei notas do livro, né? Vou lendo, tirando notas. 12 estudantes da UNITA a estudar em Portugal desistiram da UNITA depois de terem ouvido a história das 12 mulheres, ou 13 mulheres, mais 2 crianças que foram mortas queimadas na Jamba, segundo a ordem de Jonas Savimbi. Isto aconteceu em 1980. Jamba e o Canjungo são 12 estudantes que desistiram da UNITA quando estavam em Portugal, a estudar em Portugal, depois de terem ouvido de Pedro Cachungo, que por acaso também anotou no seu caderno. Pedro Cachungo cresceu na Jamba, e Pedro Cachungo lhes ter contado que Savimbi, em 88, queimou 12 mulheres mais 2 crianças por serem acusadas de feitiçaria. Savimbi disse que, ou seja, na altura, o tribunal da Jamba disse que aquelas mulheres estavam a enfeitiçar os soldados da UNITA, os doentes da UNITA, e estavam a criar muitos problemas a nível da UNITA, estavam a enfeitiçar a UNITA, digamos. Por isso, o velho Jonas decidiu queimá-las a alta fogueira. Esta fogueira também acabou por queimar Jonas Savimbi, mas entre as quais havia uma senhora, toda ela grande, que foi colocada mesmo viva com seu bebê no fogo. Depois a senhora acabou por reemergir, por sair do fogo a correr, e ao sair do fogo com roupas a queimar, acabou por queimar Jonas Savimbi. Essa história foi também aqui confirmada neste livro, que eu recomendo ler. É muito triste, razão pela qual Jonas Savimbi é muito temido em UNITA, ele é muito respeitado. Todos na UNITA sentiam medo de Jonas Savimbi, segundo as declarações aqui de Abel Chivucovu. O que também revela, o que mais alimenta o medo de Jonas Savimbi foi quando Tito Tingundi e Wilson dos Santos, este último por acaso foi assassinado a katana na UNITA por 2 razões discutíveis. Okay? A primeira razão é que o mesmo estava a ganhar protagonismo, amizade dos americanos, e esses americanos queriam vê-lo substituir Savimbi, queriam que ele realizasse um golpe de Estado, um golpe ao Savimbi, que ocupasse a cadeira máxima da UNITA. Mas também há versões de que Wilson dos Santos terá
ser formado na América, ter voltado como pastor e pregava que de facto ele tinha poderes para poder curar muitas doenças, criar muitos males. Logo estava a ter muitos simpatizantes, muitos seguidores na Jamba, o que levou com que Savimbi desconfiasse, ficasse muito tipo, esse gajo está a me roubar os militares, e acabou por matá-lo, acabou por ordenar a sua morte a Katana. E depois, claramente, os americanos vindo a Angola queriam contactar Wilson dos Santos, nunca mais o conseguiam achar, até o dia em que a sua morte foi confirmada, o seu assassinato foi confirmado a Katana. Vale dizer que em tempos de hostilidades, em tempos de guerra, realizam-se muitas irracionalidades, ok? E aqui a Boshi Vucu confirma essas duas, fala das 12 mulheres mais 2 crianças, também fala da morte destes 2 dirigentes da UNITA, que foram mesmo não só os próprios, como também as suas famílias. E a esposa de Wilson dos Santos, por acaso era sobrinha de Savimbi, também foi morta, sobrinha, mais de 2 crianças, ou seja, a ideia era mesmo acabar com toda a descendência desses 2 camaradas. Muito triste. Está aqui no livro, não estou a inventar, por isso é que eu acho que é importante todos nós lermos o livro, e verdade ou mentira, está aqui no livro. Nada são palavras minhas. Eu sou apenas um leitor, como leitor de todos os livros que aqui estão. Avancemos, ok? Mas faz like, meu irmão, faz like, faz favor. Avancemos aqui a história de Angola e a história de Boshi Vucu. A Boshi Vucu afirma que em 1957 o Huambo foi tido como sendo a capital de Angola, em lei mesmo, por Portugal, apesar de nunca ter se tornado. Exemplo pelo qual Jonas Savimbi tinha sempre a intenção de que, ganhando o poder em Angola, fazia do Huambo a sua capital. Em 74, Savimbi recebeu por oferta a Casa Branca no Huambo, pelos portugueses. Vale dizer que de 74 a 76, portugueses começaram a abandonar Angola, a força, e começaram a oferecer as casas que tinham em Angola. Todas as casas do colono eram mesmo do colono, ok? E Jonas Savimbi recebeu a Casa Branca no Huambo, que lhe foi oferecida nesta casa. Em 75, MPLA tinha no Huambo intelectuais de origem europeia que não sabiam falar o mundo. Razão pela qual o MPLA, durante o período tanto da Guerra Civil como da descolonização de 75, não conseguiu ganhar espaço no Huambo, porque o MPLA tinha apenas intelectuais, militantes intelectuais, estudaram em Portugal, cresceram em Portugal. Muitos deles estavam no Huambo, mas não sabiam falar um mundo. E nós sabemos muito bem que no interior de Angola, as línguas nacionais permaneceram durante muito tempo, apenas mais agora é que o português é a língua predominante, até no interior de Angola, o que também já ameaça o nosso tecido cultural ligado às línguas. Ponto. Quem formou soldados da UNITA, afinal de contas? Pode dizer que os principais líderes, Savimbi e outros generais da UNITA, foram formados na China, mas depois toda a tropa foi formada, segundo aqui a Boshi Vucu, por mercenários franceses e americanos. Okay? Portanto, essa questão dos mercenários, do grupo Wagner, do grupo... já existem há muitos anos. Okay? Em 76, aconteceu a chamada Longa Marcha, onde Savimbi e mais os seus percorreram mais de 3.000 km a pé. É tipo Benguela, Luanda, mais alguma coisa, sabe? Nessa longa marcha, apenas restaram 79 pessoas, entre as quais 9 mulheres. Então, a longa marcha foi de Lumbalangimbo até Coeli. E Savimbi, claramente, depois da longa marcha, ficou algum tempo a recuperar, porque, claramente, foi difícil percorrer isso. Até durante essa longa marcha, comiam apenas mel e frutos silvestres. Como é que surgiu a cooperação da UNITA com a África do Sul? Vale dizer que, segundo aqui as declarações de Vucu Vucu, a UNITA teve problemas com o norte de Angola, com exceção de Cabinda, que também já vou falar aqui neste resumo. Vale dizer que a UNITA precisava ficar no sul de Angola porque não conseguia ficar no norte nem no centro de Angola, ok? E para ficar no sul de Angola precisava ter relações certas, sérias e íntimas com países que fazem fronteira com o sul de Angola. Namíbia, África do Sul, Zâmbia, ok? E Zâmbia, ok? Zaire surgiu depois porque claramente a UNITA queria manter contactos diretos com Cabinda, também já vou explicar daqui a nada, mas foi a necessidade da UNITA permanecer no sul de Angola que obrigou a UNITA a manter relações estreitas com a África do Sul. Claramente, Jonas Savimbi encontrou-se imensas vezes com o inesquecível Nelson Mandela. Vale dizer que o MPLA chamava a UNITA como sendo um grupo... O MPLA olhava para a UNITA como sendo um grupo de guerrilheiros, até inclusive no dia da independência, e a UNITA olhava para si própria como sendo um grupo de jovens ambiciosos que visavam a libertação de Angola. Ponto. Estamos a olhar para a mesma coisa, mas com visões diferentes. Abel também explica aqui por que razão a China, a África do Sul, a América
estavam do lado da UNITA, simplesmente porque essas potências perceberam-se de que a Rússia estava, a União Soviética, estava a aplicar o socialismo, estava a aplicar o comunismo em Angola, em companhia da Cuba, ok? Apesar da China também, na altura, ter sido um Estado socialista, até hoje é, atenção, com um certo capitalismo, até acho que a China hoje é um país do centro, né? Centro-esquerda, digamos. Vale dizer que a China, a América e a África do Sul começaram a apoiar a UNITA quando perceberam de que a União Soviética, a Rússia, estava a ganhar espaço na África, em Angola em particular, estava a aplicar aí o comunismo, o socialismo implementado, estava a ganhar terrenos a nível geopolítico também, razão pela qual as grandes potências precisavam ir ocupando os espaços na África e perceberam que em Angola havia guerra, havia um movimento que era tido como rebelde, que precisava também de apoios vários, claramente, foi fácil assim, os americanos, os chineses, a África do Sul juntarem-se à UNITA, poder assim, ir apoiando a UNITA até poder ganhar Angola e assim claramente o capitalismo americano, o socialismo da esquerda ou do centro da China e a África do Sul claramente depois de amanhã conseguirem também influências a nível da África. Ponto. Savimbi recuperou de imediato da longa marcha depois de receber apoio direto dos chineses, dos americanos e da África do Sul para ir dando apoio mesmo bélico também de formas a poder combater contra o MPLA, contra a Rússia e contra Cuba. Okay? Isso também depois da visita da Abel Vucu à China. Savimbi sempre tinha visões de longo prazo, dizia Abel Vucu. Ou seja, todo o programa que Savimbi fazia visava sempre a resolução de um problema de agora, de daqui a 5 anos, depois, geralmente fazia programa de até 15 anos. Savimbi sempre teve programas de longo prazo. Vale dizer que quem quer crescer nessa vida, já aqui abrindo parênteses, tem sempre de fazer programas de longo prazo. Se você quer realizar sonhos grandes teus, tens de fazer programas de longo prazo. Ou seja, daqui a 1 ano vou ter isso, daqui a 6 anos vou fazer isso, para que daqui a 5 anos eu consiga ter aquilo. Portanto, Savimbi fazia que Savimbi tinha sempre visão de longo prazo, diz aqui o Vucu. A primeira morte deste Vucu aconteceu simplesmente porque o avião ficou sem gasolina. Ou seja, o piloto perdeu-se pelo trajeto, ficou a girar por ali, acabou o combustível, chamou o Vucu e disse, estamos sem gasolina, vamos cair a qualquer momento. O Vucu voltou para a cabine geral, não disse nada a ninguém, manteve-se em silêncio, depois voltou a ser chamado pelo piloto, começaram a descarregar os bens inflamáveis que estavam no helicóptero, depois voltou para a sua cadeira e avisou ao seu sobrinho dizendo que vamos morrer porque o avião vai cair porque está sem gasolina. E assim claramente o avião caiu nos aires, mas ninguém morreu. A segunda morte aconteceu porque o helicóptero ficou com problemas técnicos, mas já eles foram avisados na terra de que o avião estava com problemas. Só que repararam, depois subiram. Isso aconteceu 1 ano depois de Vucu já ter caído no ano anterior de avião. Tanto que ele disse assim aos nossos amigos para cama, eu já caí de avião no ano passado. Deixa-me que vamos andar num avião que não está bom. E até porque também Savimbi já avisou, vais para os aires, mas num avião que não está bom. Ok? Mas isso, com muito medo, entrou e claramente o avião acabou por cair, ninguém morreu. Vale também dizer que ainda a nível de aviões, havia no terceiro episódio, estavam no avião, Vucu, o Jonas Savimbi, outros líderes da UNITA, o avião entrou em uma grande turbulência, entrou uma turbulência daquelas, quase caía, todos os passageiros estavam a gritar, a chorar, excepto, adivinha quem? Jonas Savimbi. Todos gritavam enquanto turbulência, mas o Cota tranquilamente. Quando aterraram, disse que meus filhos, hoje nós escapamos de morrer e não morremos porque um de nós aqui tem uma missão para Angola. Poderá ser o Abel, poderá ser eu, poderá ser outro dirigente. Não morremos, o avião não caiu porque um de nós tem uma missão para esse país. Eu também acho, agora acho também que Vucu não morreu nas 3, 4 mortes, porque claramente alguma coisa Deus reservou para ele, para esta Angola. Porque não é normal um homem cair 2 vezes de avião não morrer, ser atacado, ser 2 dos seus morrer. Aliás, morreram muitos soldados, deu dirigente, ele também não morreu e caiu. Alguma coisa Deus reservou para Vucu, para a nossa Angola, ou para uma outra missão que ele tem aqui nessa terra. Nem é normal isso acontecer a um homem 3 vezes, 4 vezes consecutivas. Ponto. Aqui as minhas notas, tem aqui o livro, portanto, bem normal tu me veres assim, a olhar para o livro também, a olhar para as minhas notas. Ponto. Uma curiosidade sobre Jonas Savimbi é que ele não assinava documentos, não permitia que sua assinatura, sua caligrafia permanecesse em documentos vários que amanhã eles possam vir condicionar. O que ele fazia pedia aos seus liderados para poderem assinar documentos importantes e reservava a sua assinatura para documentos que iriam diretamente para um outro chefe de Estado. Outros acordos, camarada Savimbi não assinava. Ponto. Como é que a UNITA chegou em Cabinda? Vale dizer que
Jonas Savimbi perguntou a Bexo Vucu se de facto era importante ou não termos espaço em Cabinda. Vucu disse que sim. O que é que precisava Vucu? Ele disse que precisava de dinheiro. Savimbi deu $200 mil a Vucu. Vucu foi para Cabinda, comprou casas, vivendas bem próximos de entidades políticas do Zaire, atual Congo, ponto. E ali no Zaire, Vucu não só comprou casas, como também foi passando por universidades, por escolas, por hospitais, a tentar convencer os jovens que queiram combater pela UNITA. Foi dali quando Vucu conheceu Raul Danda, de feliz memória, e este foi levado depois aceitou participar da UNITA e claramente foi levado para Jamba. E Raul Danda chegou mesmo a ser vice-presidente da UNITA, não é? Ainda sobre Cabinda, Jonas Savimbi teve muitos problemas com Mobutu, líder do Zaire na altura, atual Congo, porque Zaire considera Cabinda como sendo um território de Zaire que foi roubado por Angola. Ou seja, Angola até hoje ocupou ilicitamente Cabinda, segundo o Zaire. E Savimbi porque não queria discutir essas questões com Mobutu, até porque também Savimbi estava na ideia de que Cabinda pertence a Angola, só podia se discutir forma de governação, ok? Portanto, o que Mobutu fazia, o que Savimbi fazia, toda vez que precisava de apoio do Zaire para tanto colocar tropas da UNITA, colocar armamentos da UNITA, guardar diamantes da UNITA, servir como corredor para poder chegar até Cabinda, Savimbi dava diamantes como presente a Mobutu. Nada é grátis nessa vida. Também se comprou caminhões e esses caminhões os alterou de forma a poder transportar não só comida para as tropas da UNITA na Cabinda, como também poder transportar, digamos, armamento e muita coisa mais, listas e lista para as tropas em Cabinda. Ponto. Também Savimbi e UNITA tinham contatos diretos com a FLEC. Por quê? Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo, ou seja, a FLEC lutava contra o MPLA, a UNITA lutava contra o MPLA, logo a UNITA criou relações estreitas com líderes da FLEC. A UNITA até chegou de formar militantes da FLEC, líderes da FLEC na Jamba, diz aqui Abel Vucu. Muitas vezes nós discutimos, Savimbi então, é da esquerda, é da direita, é socialista ou era capitalista? Savimbi, segundo aqui escritos declarações de Abel Vucu, Savimbi era de esquerda, mas ele tinha uma seguinte filosofia: vamos produzir riqueza com ideologias da direita, do capitalismo, e vamos distribuir a riqueza com a ideologia do socialismo ou da esquerda. Portanto, Savimbi era da esquerda, disse Vucu, mas usava as teorias da direita para poder criar riqueza. Resumindo, Savimbi era do centro-esquerda, né? Que busca um bocadinho lá da direita, usa a esquerda. Portanto, Savimbi era, só que para acabar com essas nossas dúvidas, Savimbi era da esquerda e usava a direita para poder produzir riqueza. Ponto. Por que Savimbi não aceitou ser vice-presidente da República de Angola? Ponto. Depois do acordo de Bicesse, Isidoro dos Santos convidou Savimbi para aceitar o cargo de vice-presidente. Ponto. Savimbi aceitou essa proposta, tanto que Isidoro dos Santos disse a Savimbi que o governo angolano precisava de dinheiro para tal, pediu para que Savimbi entregasse as lundas às forças do MPLA, ao governo, de forma que o governo pudesse explorar diamante e assim conseguir dinheiro para poder alimentar o partido, para poder alimentar o país. Ponto. Savimbi aceitou, deu as lundas para o MPLA, Savimbi retirou das tropas e depois Abel Vucu recebe notícia do Bureau Político do MPLA dizer que o partido não aceitou Savimbi como sendo vice-presidente, mas sim propôs 2 vice-presidentes. O MPLA ficaria com questões políticas e a UNITA ficaria com questões econômicas e sociais. Savimbi não aceitou, e não aceitou depois dos conselhos do rei de Marrocos, Hassan II, que disse para Savimbi: calma aí, vais ser vice-presidente, vais fazer o quê? O MPLA também não aceitou colocar Savimbi como sendo vice-presidente. Por quê? Porque temia que, de facto, quando José Eduardo dos Santos pudesse viajar posterior, Savimbi ocuparia o cargo de presidente da República e assim claramente podia estabelecer um golpe de Estado e ocupar a cadeira, e Zé Edu, quando voltasse, a cadeira está ocupada pelo Savimbi. Razão pela qual o Bureau Político do MPLA não aceitou Savimbi como sendo o vice-presidente da República. E também Savimbi disse: calma aí, 2 vice-presidentes, será que posso aceitar? Pediu conselho ao rei de Marrocos, Hassan II, e ele disse que vais fazer o quê? Qual é a tua função? Era um cargo sem função, ou sem função esclarecida, e pronto, Savimbi não aceitou ocupar a cadeira de vice-presidente da República de Angola. Ponto. E depois claramente foi forçado ao exílio e ele não aceitou. Mas quem ficou mesmo em exílio interno foi Abel Vucu, depois de 92, ser baleado nos pés, ter sobrevivido à primeira morte, ficou exilado no país até voltar para Jamba, e quando voltou para Jamba começou a ter muitas complicações com Jonas Savimbi, porque Savimbi percebeu que, calma aí, os dirigentes da UNITA foram mortos em Luanda, Abel Vucu é o único que não foi morto e ficou
em Luanda durante muito tempo, foi bem tratado no hospital, foi tratado por Nandok. Será que Abel Vucu foi comprado? Será que e agora voltou para poder recolher informações, para poder me trair? Também começou a desconfiar de Abel Vucu de 92 e foi voltando a redesconfiar imensas vezes até que Abel Vucu acabou mesmo por deixar a UNITA. Mas antes de deixar a UNITA, claramente Abel Vucu ajudou a UNITA a organizar o país, a organizar as eleições de 2008, depois da morte de as primeiras eleições de 2008, depois da morte de Savimbi, no qual Vucu ficou na cadeira, ficou a liderar, a organizar as eleições e também claramente ajudou-se na decisão da escolha de Breno Samakuva como sendo dirigente da UNITA, porque não se confiava muito no general Gato, porque ele era muito radical, na altura era muito radicalista, era muito feroz contra a política de José dos Santos, e a UNITA precisava de uma pessoa muito mais calma, portanto escolheu-se Samakuva como sendo presidente da UNITA depois da morte de Savimbi. Vale-me dizer que Abel Vucu acabou por deixar a UNITA, visitou o Anyanga Chito, visitou Abel Vucu na sua residência e propôs-lhe a criação de um partido que pudesse dar frente a José dos Santos. E esse depois, claramente, passou, esse claramente indicou o seu filho Almirante André Mendes de Carvalho Miau, e assim os dois criaram a Casa CE, que concorreram nas eleições seguintes. Portanto, está também aqui escrito o testamento de Jonas Savimbi, que já publiquei num vídeo que está também aqui no canal. Se não viste ainda o testamento de Jonas Savimbi, está aqui no canal um vídeo onde eu também digo o testamento que também terei aqui nesse livro. Estamos juntos, recomendo, até ao próximo vídeo. Diz-me aqui em comentários se você quer que eu continue a fazer resumos de alguns livros, que eu volto sim a fazer mais resumo de muitos livros que eu vou lendo durante toda essa minha caminhada pelo mundo, do ler, saber, fazer, ensinar, partilhar. Estamos juntos e que Deus nos abençoe como sempre. Amém.